gente vai para um outro grande parceiro, que é a Askdata. Quem vai falar para a gente é o André. E o André ele vai falar sobre gestão da informação com Power BI. André Nogueira, seja muitíssimo bem-vindo. Já pode se preparar, tirar o mudo e começar a contar para a gente sobre o seu case aí, o que você trouxe para a gente hoje. Obrigada, André. Muito bem, obrigado, Ju. Um prazer participar aqui, né? Uma pressão enorme participar aqui num dia com tantas feras, né? Mas é muito bom poder apresentar os nossos cases aqui também junto nesse evento que mostra essas aplicações, né, dos nossos trabalhos. Isso é muito importante. Então, meu nome é André Nogueira, eu sou o sócio fundador da Askdata. Então, eu vou apresentar um pouco para vocês como que é o nosso trabalho e trazer alguns cases, tá? A gente resolveu trazer mais de um aqui, de uma forma mais simplificada, mas que acredito que vai ser mais interessante para todos vocês. Nós somos da Askdata Tecnologia e nós temos aqui 3 pilares da nossa forma de atuação que eu gostaria de detalhar com vocês, né? Então, basicamente, a gente atua com consultoria, uma vertente que a gente chama de gestão da informação e BI, né? Então, assim, por mais que tenham esses aspectos aí relacionados, a gente sempre atua com consultoria, porque a gente não tem uma ferramenta própria. É isso que a gente vai explicar um pouquinho aqui nos cases que a gente vai apresentar. Então, explicando um pouquinho de cada um desses itens, né? Então, como que a gente atua com consultoria? Então, nós somos uma empresa de tecnologia, mas voltada para a área de sistemas, né? Diferente da Renove, que apresentou agora, que é mais focada para a infraestrutura. Então, como especialista em sistema jurídico, a gente se esforça em aplicar a tecnologia jurídica à realidade do escritório. Então, desde a implantação de um ERP, escolha de um ERP, até a complementação desse sistema, né, trazendo outras soluções, outros softwares, né, diversas low-techs têm surgido no mercado. Então, a gente consegue também juntar esses vários sistemas, criando como se fosse uma plataforma de tecnologia, de acordo com a realidade de cada escritório, de cada departamento jurídico. Não simplesmente escolhendo um software pelo maior stand da feira, né? Mas trazendo ali qual que é o software que vai fazer sentido para a sua realidade, né? Então, nesse sentido que existe a consultoria. Nesse aspecto de gestão da informação, que a gente valoriza muito essa etapa, é do uso dessa ferramenta, né? Então, não adianta só a gente ter uma ferramenta se a gente não aplicar ela corretamente. E aí, para a gente poder chegar no BI, né, que é o terceiro ponto, a gente precisa ter esses dados bem estruturados. Então, a gente precisa ter um bom cadastro, a gente precisa ter uma boa informação no sistema, não só, quando a gente fala muito de jurimetria, né, não só trazendo dados externos que com certeza são importantes, mas agregando a inteligência jurídica a esses dados, né, trazendo a análise do escritório a esses dados. Nos cases que a gente vai apresentar, isso vai ficar mais claro. E a parte de BI também, aí mais relacionado a essa ponta final, né, então eu tenho um software, eu utilizo ele bem, cadastro, faço uma boa gestão da informação, aí como eu apresento essa informação? Então, aí nós desenvolvemos relatórios, então a gente não tem um produto de relatórios, a gente desenvolve esses relatórios customizados. Então, em ClickSense, em ClickView, até em Excel, mas hoje a gente tem voltado muito para o Power BI, que é até o tema que a gente escolheu aqui para essa apresentação. Então, vamos aos cases, né, que a gente trouxe para ficar mais claro como que isso pode acontecer. Então, os cases que a gente trouxe aqui, eu trouxe de forma simplificada, todos os escritórios que a gente vai citar nos autorizaram a mencionar a forma como a gente implantou. E o primeiro case que a gente está trazendo é do Dalpozo Advogados. Então, no caso do Dalpozo, nós chegamos no escritório no momento em que eles estavam questionando se o software de gestão que eles utilizavam era o melhor, ou era o que se aplicava melhor às necessidades do escritório. Então, a gente trabalhou em conjunto com a equipe do escritório para definir, para analisar cada ferramenta que existia no mercado, que faria sentido para a operação deles,
e aí sim definir qual que seria a ferramenta de gestão do escritório. Então, após definirmos isso, optou-se por uma determinada ferramenta, e aí nosso time acompanhou a implantação dessa ferramenta, como que ela foi configurada, quais informações que a gente precisava já deixar pré-configuradas para fazer sentido depois para os dados que o escritório queria gerenciar, né? Então, diferente de algumas consultorias que são de projetos como esses, nós somos uma equipe de tecnologia, né? Então, a gente acaba atuando com um viés como se a gente fosse um time de TI, no sentido de sistemas e projetos, interno do escritório. Então, a gente consegue apoiar nessa tradução do technicase para o juridiquês, né? Então, vamos dizer que a gente consegue falar bem as duas linguagens, e aí isso facilita bastante em projetos como esse. E aí, após a implementação do sistema, aí a gente precisou começar a reestruturar alguns dados. Aí que entra o passo de cadastros. Então, que cadastros, que dados eu preciso ter cadastrado para eu chegar em determinado relatório gerencial? Então, a gente conseguiu apoiar o escritório nisso, porque às vezes quando troca um sistema, principalmente, muda-se alguns conceitos, né? Então, uma informação que era cadastrada de uma forma, no outro sistema é de outra. Por mais que tenha o mesmo objetivo, a estrutura de dados pode mudar de um sistema para outro. Então, a gente conseguiu, junto com o time do escritório, contribuir para que a gente definisse quais cadastros seriam relevantes, que informações a gente precisaria ter, para aí sim chegar na visão gerencial. E parte dessa análise foi feita através de um comitê. Então, até um comitê foi criado dentro do escritório, um comitê de gestão da informação, para que a gente analisasse toda semana a evolução dos cadastros, que tipo de informação estava sendo imputada, se as regras que a gente tinha definido estavam fazendo sentido, né? Então, com isso, com essa evolução contínua, a gente conseguiu chegar agora ao nível que chegamos, que é o BI, né? Seguindo aqueles 3 pontos que a gente consegue entregar de valor. Então, agora a gente está começando a desenvolver os relatórios gerenciais. Quais? Os que fazem sentido para o escritório. Então, as métricas que o escritório definiu nesse levantamento é o que a gente vai desenvolver agora, né? Então, não é algo de prateleira, por isso que existem esses passos anteriores para a gente chegar num relatório que faz sentido para cada operação. O segundo case que a gente quer trazer é da Barcelos e Tucunduva, o BTLOL. Então, no caso do BTLOL, foi um projeto um pouco diferente. Então, eles já tinham alguns relatórios, todos os relatórios já validados, com informações que já eram consolidadas e validadas no escritório, mas a dificuldade que eles tinham era em como compartilhar essas informações. Então, muitos dos relatórios, eles eram trabalhados pelas equipes internas para que a informação fosse disponibilizada. Então, isso acabava gerando um tempo desnecessário, e às vezes até perdia o timing daquela informação. Alguns sócios até deixaram de acompanhar alguns números pela dificuldade de conseguir fazer a leitura desses dados. Então, foi aí que nós implementamos o Power BI. Então, a gente passou a trazer essas informações nesses relatórios com estruturas talvez um pouco antiquadas, para uma visão, para uma ferramenta que é voltada para a visualização de dados. Então, com isso, a gente conseguiu ter uma visão estratégica daquela informação e em tempo real, que era o que eles não tinham antes. E quando a gente apresentou isso, a gente até fez uma apresentação para todo o escritório, e o impacto foi muito positivo. Porque daí, algumas visões de carteira que alguns escritórios, que alguns advogados não conseguiam ter, eles passaram a ter, conseguindo ver até volumetria da sua base, ou até furos de cadastro, né, que isso acontece bastante, mas nem sempre a gente consegue enxergar isso de uma forma coerente ali na ferramenta de gestão. Então, ter um relatório, um painel, né, de visualização de dados, contribui bastante para essa etapa de não só enxergar os seus dados, mas usar isso de forma estratégica. E assim a gente pode passar para o terceiro case, que é o case da Trigueiro Fontes Advogados. No caso do Trigueiro Fontes, nós já atuamos com eles já há algum tempo. Então, a gente já tem essas etapas de consultoria, gestão da informação em BI,
bem consolidadas dentro da estrutura do escritório. Então, a gente faz a gestão do sistema do escritório. Então, o que envolve fazer a gestão do sistema? É realmente acompanhar como o sistema está sendo utilizado. Estar próximo das áreas de negócio, das áreas que estão ali no dia a dia, recebendo as demandas dos clientes, para entender como essa demanda chega, que informação que ele vai precisar reportar para o cliente. E aí, fazendo assim, a gente consegue estruturar o sistema para que essa informação seja cadastrada da forma correta. Então, a gente atua como se fosse uma área interna do escritório mesmo, nesse acompanhamento contínuo. E aí que entra esse apoio à operação jurídica, né? Às vezes há regras de negócio que nós discutimos junto com as áreas para definir qual a melhor forma de conduzir ou de cuidar daquele dado para que ele tenha o resultado esperado. Além disso, né, o que acontece muito em alguns ERPs é que eles são excelentes para determinadas tarefas, mas com a evolução, com muitas novidades no mercado, às vezes ele fica devendo em alguns pontos. Então, aí que, com o surgimento de diversas low-techs, a gente utiliza essas ferramentas dessas empresas para integrar a esse ERP. Então, a gente não só auxilia na parte de projeto, de arquitetura, vamos dizer assim, né, de fazer esse desenho de como essa integração precisa funcionar, como muitas vezes a gente até põe a mão na massa ali de fazer essa integração com alguns sistemas. Então, às vezes, na sequência, nós vamos ver algumas empresas de automações, né? Então, às vezes, você precisa alimentar o sistema do seu cliente. Então, a gente consegue integrar o seu sistema a essas automações, para que você não precise fazer isso de forma manual, né? Então, dessa forma que a gente contribuiu aqui para o projeto do Trigueiro Fontes. E nessa parte de desenvolvimento de relatórios gerenciais, nós iniciamos o projeto com relatórios internos, né? Relatórios de gestão. Então, quando a gente percebeu que o projeto estava dando certo, é quando os sócios começaram a abrir o BI antes de abrir o e-mail, né? Então, realmente estava trazendo informação que era relevante para ele ali naquele momento. E isso se consolidou tanto na cultura do escritório, que a gente começou a evoluir isso para a entrega dos clientes do escritório. Então, não só era uma informação tratada internamente e utilizada dentro dos gestores, mas também era uma informação que passou a ser uma entrega que o escritório oferecia para os seus clientes. Ao ponto de, agora, no começo do ano, o escritório criar um produto, como se fosse um produto do escritório para os seus clientes. Então, eu vou mostrar rapidamente um vídeo para vocês, e aí eu vou explicando um pouquinho o que é esse produto, o Control BI, né, que o Trigueiro Fontes oferece para os seus escritórios. Então, todas essas etapas que a gente mencionou, que a gente desenvolveu dentro do escritório, o escritório agora oferece isso para os seus clientes. Então, tendo a oportunidade de preparar esse dado de acordo com a necessidade do cliente do escritório, né? Tendo esse painel gerencial, mas com informações que são estratégicas para cada empresa. Então, nesse exemplo aqui, a gente vai ver algumas navegações. É como se o cliente do escritório tivesse esse painel à disposição, e ali ele consegue ver a sua base ativa, quantos casos estão encerrados, aí agregando mais informação, se ele tem filiais, ele consegue filtrar por filial, para ele conseguir visualizar qual é a situação de cada filial. Dentro da filial, por fase, por tipo de ação. No caso do trabalhista, isso é muito importante, empresas terceiras e empresa empregado, qual que é a proporção desses casos, né? Quando ele olha a sua distribuição de processos, como que eles estão distribuídos no Brasil por comarca, quantos casos novos entraram, desses novos também quantos foram encerrados, né, para ele acompanhar ali o estoque de processos. Então, aí que entra a gestão da informação, esses casos encerrados, qual foi o motivo de encerramento, isso é importante para essa informação estratégica, né? Então, é necessário ter isso previsto no sistema para a gente conseguir trazer para o BI. Em outras situações, né, a gente de controle de pedidos, a gente consegue criar alguns agregadores aqui dentro do BI para facilitar isso também. Depois do cadastro do sistema, chegar nas horas extras, isso é o detalhe. Mas talvez você tenha que sites formato, mais dados, a gente administrar isso. Gerenciar
Aqui a gente consegue ver um pouquinho de o que é essa atualização. Então, isso, por que isso é importante, né? Essa cultura de dados foi tão forte no escritório, que isso passou a ser uma ferramenta do escritório para melhorar a sua entrega e até agregar em passou a ser um investimento do escritório não só para o seu benefício interno, mas também para ter isso como uma venda. Então, como que tudo isso aconteceu aqui, né? Aí é que a gente fala um pouquinho do Power BI. Então, o Power BI ele é uma ferramenta de relatórios, de visualização de dados, que é da Microsoft. Algumas empresas que têm as licenças que a Renove comentou há pouco até já têm as licenças do Power BI, mas também é possível a gente utilizar o Power BI como serviço, né? Então, a gente oferece isso como serviço para a gente desenvolver esses relatórios, nesses modelos que a gente mostrou rapidamente aqui, e disponibilizar eles dentro de um site, em powerbi.com, com usuário e senha, você tem acesso a essas informações. Como a gente tem falado muito de mobilidade, né, além de tudo isso, ele também tem um aplicativo, então você também conseguiria, num aplicativo de celular, ter acesso aos seus relatórios gerenciais, né. O mais importante de tudo isso é que esses relatórios são totalmente customizados, então esses modelos que a gente mostrou, eles são exemplos, são modelos, mas você pode montar o relatório com o seu layout, com a sua cara, né, com a cara do escritório, ou com a do seu cliente, né? Então, você também pode entregar para o seu cliente um painel como esse, que com certeza vai agregar mais valor à sua estratégia jurídica, né? Não entregar apenas um relatório em PDF, vamos dizer assim, né? Você consegue entregar num painel gerencial, isso agrega muito à estratégia dos escritórios. E aqui eu vou deixar um pouquinho de alguns dos nossos clientes, são clientes que a gente já tem implementado soluções como essas que a gente apresentou, a gente trouxe 2 desses cases para falar rapidamente aqui para vocês terem uma ideia de onde a gente consegue chegar, mas muitos desses escritórios já utilizam soluções como essas, ou parte dessas soluções que a gente mencionou, e os nossos contatos, então fiquem à vontade em nos procurar, a gente pode ajudar vocês nessa jornada de visualização de dados, de controle de informação, e com isso poder contribuir para a melhor entrega dos escritórios. Então, acho que é isso, Ju. André, muito obrigada. Excelentes cases, muito bom a gente entender como que você pode ajudar, né? Como que a Askdata consegue auxiliar. Muitíssimo obrigada, André. Obrigado, Ju. Até a próxima. Obrigado aí, pessoal.